Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um projeto do OSPod Studio, um novo programa iniciando e a expectativa lá em cima. Hoje eu estou aqui, vou apresentar os dois hostings deste podcast, mas antes eu vou falar do nome, né? O nome é Vivamente, né? A gente vai explorar um pouquinho sobre como surgiu o nome, e a gente também vai apresentar os dois hostings e a gente vai estar respondendo aí os comentários, as dúvidas que tiverem em relação a isso. A gente basicamente vai estar falando sobre saúde mental e tudo que permeia a questão da saúde mental. A gente tem muita coisa para ser explorado e vamos lá. Eu vou primeiro apresentar aqui os hostings. O primeiro aqui, o Ronaldo, né? O Ronaldo, ele é palestrante, ele é mentor, ele é terapeuta, ele é graduado em marketing, ele é pós-graduado em neurociência e desenvolvimento humano. E a gente também está aqui com a Andréia, aliás, um casal, né? É bom a gente já falar que é legal, né? Eu acho que a sinergia vai ser muito mais interessante, né? Vocês vão estar vivendo isso intensamente, até fora do podcast, vocês vão ficar pensando em estratégia, porque afinal de contas é um projeto novo e vocês já tinham uma expectativa muito grande quando conheceram aqui o estúdio e me convidaram para fazer a abertura do primeiro programa, então assim, pra gente é uma honra, né? Muito honrado, mas pra mim então é a primeira vez. É a primeira vez, né? Legal. Mas muito feliz, muito honrado de poder estar fazendo a abertura do programa de vocês e com uma expectativa lá em cima, tá? Uma expectativa como todos que vão começar. E agora eu vou falar da Andréia, né? A Andréia é professora, pedagoga, ela é enfermeira e especialista em cuidados com idosos, né? Eu acho que é um nicho bem específico, mas que é tão carente de bons profissionais, né? Então, certeza. Assim, quando a gente fala de idoso, a gente tem aquela questão que envolve a paciência, né? Principalmente, né? As pessoas não têm muita paciência com o idoso e quando a gente se depara com profissionais que atuam nessa área porque amam, ali tem alguma coisa, né? Então, verdade. Por isso que a gente a gente cria uma expectativa em relação ao que está por vir dentro desse projeto, desse programa. Então, para a gente começar, né, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o nome, né, o Vivamente. Vivamente. Como que surgiu a ideia, né? Porque o Vivamente, a gente estava conversando aqui nos bastidores, ele tá muito... quando a gente lê, a gente fala viva, alegria, né? Mente, mas aí tem os dois lados, né? A gente tem a questão de viver, né, com a mente saudável, mas também tem a questão da saúde mental, né? Que é um dos principais pilares que a gente vai estar explorando aqui. Então, exatamente. Eu vou passar a palavra para a Andréia. Eu queria entender, Andréia, por que o nome, como que surgiu a ideia e vamos lá, vamos para cima. Mário, obrigada por estar fazendo a abertura do programa. A gente se sente muito honrado, antes de mais nada, né? E sim, então vamos lá, né? Bom, a questão do programa, do nome, né? O Ronaldo primeiro começou com toda essa questão de saúde mental. Então, a função dele, na verdade, eu acho que é essa, cuidar de pessoas, porque ele sempre falou isso. E ele meio que me contagiou um pouquinho com essa questão, né? Eu trabalhando com cuidados com o idoso e ele chegou com saúde mental. E eu achei interessante que eu consegui ligar isso até dentro do meu trabalho também, né? Mas por que a gente decidiu por Vivamente? Porque, primeiro, foi o que você falou no início. O Vivamente parece que a gente vamos comemorar uma mente saudável, uma mente mais saudável, mas que tenha pensamentos bons e tudo isso. Só que a gente entra numa questão de saúde mental onde hoje as pessoas têm sofrido muito com problemas de saúde mental, com a saúde mental, sua saúde mental está abalada, né? E hoje isso está chamando muito atenção, hoje especialistas estão se direcionando mais para isso, hoje a gente está vendo a sociedade olhar um pouco mais para isso, né? Ter essa preocupação maior com a saúde mental das pessoas. E quando a gente pensou no nome, foi um Vivamente
né? Por a gente comemorar, por nós termos uma mente que trabalhe, que nos ajude, que nos faz ter uma vida corrida, mas que a gente consiga pensar, elaborar e conquistar as coisas que a gente quer. E, ao mesmo tempo, viver isso daí, viver realmente tudo o que a gente pretende em questão de saúde mental. Mas para que eu possa ter uma vida saudável, eu preciso me preocupar com a minha mente. Porque a minha mente, o que eu penso, vai levar para as minhas emoções também. Então, por exemplo, se eu tenho pensamentos positivos, o meu corpo vai ficar bem, eu vou conseguir ter mais ânimo para conquistar as coisas. Por outro lado, se eu sempre tiver pensamentos negativos, pensamentos ruins, automaticamente o meu corpo também vai sentir isso. Eu vou sentir desânimo, não vou querer fazer nada, só vou querer ficar estático, sem correr atrás dos meus objetivos. Então, a gente ter uma mente viva é uma mente que trabalha de forma saudável. Então, a gente pensou no Vivamente para isso, para a gente trabalhar, né, através das questões que a gente for discutir, ajudar as pessoas da melhor maneira possível, que elas olhem para a mente delas com mais importância, porque as pessoas estão dando menos importância hoje. É muita correria, é trabalho, é isso e aquilo, mas as pessoas estão dando menos importância para a sua própria mente, para o seu descanso, para o descanso mental, né? Então, elas estão fazendo muita correria e a mente está totalmente perdida, né? Então, a gente, inclusive, ontem mesmo nós estávamos discutindo sobre isso, né? Essa questão do que pode fazer a nossa mente ficar um pouco mais saudável. O que a gente precisa fazer para a nossa mente ficar um pouco mais saudável? Porque a partir do momento que a nossa mente fica saudável, a gente consegue viver melhor. Então, por isso que a gente achou interessante colocar esse Vivamente, para a gente poder, através de uma mente saudável, viver melhor. Então, a gente acha que super combina com o nome. Perfeito, e eu adorei o nome, eu acho que é bem forte, um nome forte. E ele conseguiu trazer justamente o que você acabou de contextualizar, né? A gente, é lógico, fica muito mais fácil interpretar depois que a pessoa explica, mas depois que a pessoa explica, a gente vê a conexão, né? Do como, do porquê surgiu o nome. Exatamente. Então eu vejo ali alguns pontos que eu acho que a gente vai explorar no decorrer, né? Mas que eu já vou colocar aqui como provocação, você falou muito sobre pensar positivo, pensar coisas boas, né? E não ir pro negativo, porque isso acaba afetando o emocional. Mas isso não é uma coisa que a pessoa consegue assim de uma hora para outra. E aí que as pessoas se enganam. Falam assim, não, vou pensar positivo, fica só pensando. Mas você tá com um monte de problema. Você tá deixando de fazer muitas coisas que você deveria estar fazendo para você conseguir pensar sempre positivo. É verdade. E é ali que a gente precisa atuar, é ali que a gente precisa olhar, né? Então, eu acho que é uma provocação que eu já estou fazendo para que a gente consiga trazer insumos, né, que sejam relevantes para que as pessoas que vão acompanhar o canal de vocês possam então ter resultados e conseguir ver ali ganhos em poder. A gente sempre tem que pensar nisso, né? Sempre. Gastar o tempo dela para acompanhar o programa, porque o tempo das pessoas é muito precioso. Então, se ela vai ficar aqui, né, acompanhando, seja online ou seja no programa gravado, independente de como, um corte, enfim, que a gente vai fazer vários cortes, é o tempo dela. Então é muito valioso, ainda mais hoje. Tem um valor agregado, né? Tem que ter. Então acho que isso tudo envolve planejamento, envolve experiência, né, que é o que vocês têm, né? Vocês já atuam no mercado há muitos anos. E isso, inclusive, André, eu acho que é importante você falar o tempo que você atua, né? Eu acho que, antes da gente falar um pouquinho do Ronaldo, quanto tempo que você atua nesse mercado, né? Qual que é a sua experiência, para que o público possa entender ali de onde que vem todas essas boas ideias e de onde que a gente vai conseguir, de onde vão vir os insumos de tudo que você vai produzir a partir de agora. Sim, então, como você viu, né, eu sou pedagoga, eu fiz pedagogia porque eu quis muito atuar na área infantil também, né? Eu cheguei a atuar na área, mas eu sou muito apaixonada pela área da saúde. Então, tinha alguma coisa que me chamava. Então, o que eu fiz? Fui fazer enfermagem. Eu fiz enfermagem, comecei a trabalhar com o idoso numa casa de repouso, como na época acompanhante e hoje a gente chama de cuidador, né? Comecei a trabalhar
muito novinha e eu me apeguei no trabalho com o idoso. Então, nisso daí de trabalho, esse ano já completei 16 anos na área com idosos, né? Então, tanto é que hoje eu também atuo como professora de curso profissionalizante de cuidador de idosos, né? Então, assim, para mim é muito prazeroso poder atuar na área ensinando pessoas, não só mulheres, por incrível que pareça, tem muitos homens também que hoje estão, sabe, se inserindo na área, querendo atuar como cuidadores também, e está precisando bastante mesmo, né? Porque a gente vê muitas vagas, inclusive, famílias procurando cuidadores homens, porque assim o paciente se sente mais à vontade, a própria família também. Então, para mim, hoje é um prazer poder atuar nessa área, onde eu posso ensinar, onde eu posso passar minha experiência para elas de anos de trabalho com o idoso, em casa de repouso, como home care, né? Que no caso, home care quando você atua dentro da residência do paciente, que aí você tem que lidar com outras questões, porque quando é uma casa de repouso, você tem as regras certinhas, toda uma rotina, mas quando é na residência do idoso, é diferente, é a rotina da família que você tem que levar em conta, então você tem que se adaptar a essa rotina, e muitas vezes para elas é difícil isso, então é algo que eu tenho que ensinar para elas como, né, realizar essa adaptação, como vai ser essa conversa com a família, né? Então, assim, como eu tenho bastante experiência nessa área, eu acabei me especializando nela, com cuidados ao idoso, cuidados da pessoa idosa. E esse cuidado, ele vem de várias formas. Ele vem de forma de enfermagem, mas de cuidados mais práticos também, como uma simples forma de deitar o idoso, como deitar o idoso corretamente, como sentar, tirar o idoso da cama de forma correta, sabe? Então, são pequenos detalhes que fazem muita diferença. Então, eu ensino esses detalhes também. Então, eu me apeguei muito nessa área do cuidado com o idoso, até porque, Mário, eu tive uma experiência muito, muito particular. Eu cuidei da minha avó, junto com a minha mãe, da minha avó por anos, porque minha avó ela foi diagnosticada com Alzheimer, e o Alzheimer, a demência do Alzheimer, ele tem 8 fases, e são as 8 fases mais difíceis que você pode imaginar de uma pessoa se ter, onde ele passa por diversos processos, começa com esquecimento, depois passa para coisas absurdas que eles fazem, como, por exemplo, aparecerem nu na frente das pessoas sem qualquer receio disso, sem qualquer pudor. Depois já parte para agressividade, depois já vem a depressão, depois não comem, não dormem. Aí a gente não dorme também, todo mundo passa por isso. E eu passei esse processo todo com a minha avó. Então, por isso que hoje, quando eu vou trabalhar com o idoso, eu olho muito a parte humana. Eu sempre falo isso para as alunas. Vocês têm que ser cuidadores de idosos humanitários. Não é aquele que vai lá e só faz o serviço e vai embora porque vai ganhar no final do mês. Porque ganhar, vocês têm que ganhar o trabalho de vocês. Mas antes de qualquer coisa, olha para aquele idoso como se ele fosse um membro da sua família. Como se fosse um vô, uma avó. Até porque o idoso, ele se apega com o cuidador. Ele se apega muito. É o tipo de profissão que não dá para a pessoa ir pensando exclusivamente no dinheiro. Ela tem que gostar. Não. Você tem diversas outras profissões que a pessoa pode, né? De repente eu não gosto, mas estou ali pelo dinheiro, né? Exatamente. Você não vai afetar não só a questão da saúde daquele idoso, mas também de toda a família que está ao redor. Exatamente. E a gente vê muitos maus tratos, né? E pessoas ali sem paciência. Então por que ela está ali? Ela está ali provavelmente por uma questão financeira. Ela não tem essa delicadeza, essa mentalidade que você acabou de explanar e que você tenta passar através das suas palestras, do seu treinamento, Exatamente. né? Então, assim, muito bacana, parabéns. Obrigada. Feliz de conhecer seu currículo. Já tenho aqui 2 contatos para você. Uma de físio, que cuida de idoso também. E eu tenho também uma fono, que também cuida especificamente de idoso. Então, são coisas que vão ali criar uma certa conexão ali para que vocês possam, então, trilhar um caminho aí bacana e ser parceiro, né? Obrigada. E a gente vai falar sobre isso. Ô Mário, ainda falando em cima desse relato dela, aí a importância do cuidador ter uma saúde mental estável também, né? Aí que conecta o que ela faz com o que você faz, né? Conecta muito. Aí a pessoa tem que saber que... Aí entra no meu caso, eu tá dando dicas pra pessoa a como manejar o estresse dela. Um exemplo igual aconteceu, né?
teve uma moça que, como ela entrou em contato com ela, perguntando, eu tava aqui com o idoso, aí eu acabei dando uma medicação pro idoso, que ela usava e deu pro idoso, aí ele acabou, acho que caiu, né? Foi. Passou mal. Então, essa questão, por que eu gostei muito dessa questão da saúde mental? Porque isso daí eu também, eu falo sobre isso nas palestras também, né? Onde eu deixo bem claro para o cuidador que é assim, o cuidador precisa fazer a sua função, enfim. Só que o cuidador, ele precisa cuidar dele também. Porque se ele não tem a sua saúde mental preservada, ele não tem como cuidar de outra pessoa. Porque o trabalho com o idoso, por mais que seja bonito, não é um trabalho fácil. A gente também tem que ser sincero, né? Não é um trabalho onde você vai ver flores o dia inteiro, todos os dias, e está tudo certo. Tem dia que o idoso está difícil de lidar. Tem dia que o idoso, ele não está uma pessoa fácil de você cuidar. Ele não quer tomar banho, ele não quer tomar o remédio. Então, a cuidadora tem que ficar fazendo o quê? Ela tem que ficar inventando, ela ou ele, né? O cuidador tem que ficar inventando manobras diferentes para convencer o idoso a tomar um banho, né? E aí, o que acontece? Essa cuidadora me procurou, isso porque ela foi orientada na palestra, mas ela me procurou falando que estava preocupada, porque ela queria saber o que poderia acontecer se ele fosse para o pronto-socorro, se iriam fazer exame de sangue ou qualquer coisa assim. Aí eu questionei, perguntei por quê e tal, aí ela acabou falando. Ela falou que o idoso estava muito nervoso e ela deu um calmante para ele, só que ele levantou da cadeira, caiu e quebrou o fêmur. Olha que coisa. E a medicação que ela estava usando. A medicação que ela deu era dela. Sem prescrição não era médica. do idoso, sem prescrição médica. E isso é terminantemente proibido. Você não pode dar uma medicação para o paciente. Nem a gente pode tomar medicação sem prescrição, quanto mais o idoso. Não deu outra. Ele foi se levantar, ele não estava acostumado, era lorazepam, foi lorazepam que ela deu para ele. Ele não estava acostumado com essa medicação porque é um calmante. Então, ele se levantou, ficou tonto, ela nem viu ele levantando da cadeira, ele caiu e quebrou o fêmur. Conclusão, foi mandado embora. A única questão é que a família não faz ideia de que ela deu a medicação para ele, só mandou embora porque ele caiu. E aí eu falei para ela, né, eu falei, né, conversando, ele até acompanhou a conversa, eu falei, olha, o ideal é você levá-lo no médico, né, você acompanhar no médico e você contar para o médico o que você fez, que você deu essa medicação. Porque, a princípio, o médico vai se preocupar com o quê? Se ele tiver quebrado alguma coisa, como foi o que aconteceu, ele quebrou o fêmur. Mas o médico não se preocuparia em fazer um exame de sangue. A partir do momento que ela falasse, aí sim. E aí teria que fazer, né, enfim, todo o procedimento médico. Mas por que a gente está falando aqui sobre isso? Ela tem questões psicológicas também que não são legais, né? Que depois eu fui descobrir com o pessoal da instituição que ela teria revelado que ela passou uma infância difícil, principalmente na questão familiar. Ou seja, ela já tem um problema psicológico que não se sabe se é tratado. Ela não está apta. Ela não está apta a cuidar de alguém. Né? Exatamente, ela não está apta a cuidar de alguém. Por isso que eu falo nas aulas, gente, a partir do momento que vocês estão trabalhando, se vocês começarem a ter a sensação de que na hora de vocês se levantarem para trabalhar, vocês não querem ir, chega no domingo, você começa a chorar porque você não quer ir trabalhar na segunda-feira. Você vai para o trabalho, você começa a ter problemas de ansiedade, você começa a passar por uma série de situações por conta da família ou pelo próprio paciente, deixa. Esse trabalho não é para você. Toma outro rumo. Exatamente. A verdade é essa. E aí, assim, eu queria provocar então aqui, Ronaldo, para a gente falar, já que a gente introduziu o tema saúde mental, queria que você falasse, explicasse, né, o conceito, né, do que é então saúde mental. Então, mano, saúde mental nada mais é o seu cérebro funcionando adequadamente, né? Porque assim, a saúde mental seria o quê? Uma gestão de todas as emoções. Porque no mundo que estamos agora, é tanta correria, você tem que cuidar da família, tem que cuidar do trabalho. Então, assim, se você não tem uma saúde mental equilibrada, você não vai conseguir produzir no trabalho, ou então vai ser uma pessoa estressada, vai tratar mal as pessoas. Então, assim, para resumir, é a gestão das emoções. É você saber controlar as suas emoções para não machucar alguém, ou então até no caso que a Andrea citou agora, a pessoa cometeu um erro que poderia levar o idoso até a óbito, né? Então, assim, é a gestão das emoções. Perfeito. Isso que é saúde, que define como saúde mental.
Muito bacana. E aí, pra gente continuar aqui o bate-papo, pensando até, fazendo um gancho na história que você acabou de contar e no conceito de saúde mental, eu queria que a gente explorasse um pouquinho, no caso dessa moça, né, que tinha ali um problema prévio e que estava trabalhando com idoso e que ocasionou o acidente. Qual seria o caminho para uma pessoa com um problema de saúde mental, né? Como que a gente pode fazer, ou que essa pessoa poderia estar fazendo para ter uma boa saúde mental, né? Como que as pessoas podem ou devem fazer para que ela consiga fazer a gestão das emoções. Então, mano, na minha opinião, o que acontece? Se a pessoa não tá bem, ela tem que pedir ajuda, né? Porque assim, se ela tá vendo que tá desviando em alguma coisa, é que muitas vezes elas não vão saber que estão agindo errado, né? Então, assim, é procurar ajuda e fala assim, caramba, eu não tô conseguindo, como que fala? Lidar com essa situação, eu preciso de ajuda. Porque o que acontece? Hoje no nosso mundo aqui, as pessoas parece que estão acordando para terapia, né? Porque falavam assim, né, André, que a terapia é pra louco, mas não é. Não é. É pra estar te auxiliando ali, né? Porque a gente precisa do Deus acima de tudo. Mas Deus deixou o médico, os terapeutas, pra estar auxiliando ele, né? Então, assim, nesse caso, ela teria que estar pedindo ajuda e tem que se permitir também, né? Porque se a pessoa não quer, nem o terapeuta consegue ajudá-la, né? Então, assim, quando você fala pedir ajuda, seria, no primeiro momento... Na verdade, eu acho que talvez a maior dificuldade das pessoas é perceber que ela tem um problema. Isso, com certeza. Né? Então, às vezes, ela não sabe ou acha que o mundo está contra ela, né? Exatamente. E não que ela, de fato, tem um problema. Então, eu acho que isso é muito comum, né? Mas vamos partir do princípio de que a pessoa sabe que ela tem um problema, então ela vai buscar ajuda. Quem ela deve buscar primeiro? Seria um psicólogo, ou procurar de repente num primeiro momento se informar, porque existem várias formas de você fazer isso. O que você indica, ou depende de cada caso? Como que você enxerga isso? André, quer responder isso aí? Pode. Fica à vontade. Então, no caso dela, como eu tive uma proximidade maior com ela, porque ela foi uma aluna, a princípio não sabia da história de vida dela, fui saber depois, porque por acaso ela passou isso para minha chefe, né? Então, assim, a história de vida dela é bem complicada. Então, assim, né, como não vou citar nomes, mas ela viu o pai matar a mãe. O pai matou a mãe na frente dela. Então, imagina ela carregar, né, um trauma desse desde muito novinha. Só que, assim, o que eu não sei é se ela quis ir para o lado de cuidador numa intenção de cuidar, como se fosse uma forma de tentar suprir essa dor que ela sente. Eu quero cuidar de alguém, né? Como se fosse uma forma de... Se ela cuidar dessa pessoa, é como se ela estivesse cuidando da mãe. É como se ela tivesse... O que ela não conseguiu fazer, que foi proteger a mãe, ela conseguir fazer isso com outra pessoa. Só que o problema é que ela está tomando medicação, tanto é que ela falou que está. O que eu não sei é se ela está tendo um acompanhamento médico, ou se ela está tomando por conta, ou se alguém indicou. O ideal é ela procurar ajuda mesmo, procurar uma ajuda psicológica, né? Ela ia, obviamente que ela chegando, ela procurando um psicólogo, ele vai pedir para ela procurar um psiquiatra, né? Vai encaminhá-la para o psiquiatra. Aí ela tem um acompanhamento correto, e só que assim, em questão de cuidado, eu não aconselharia ela a continuar trabalhando como cuidadora. Eu acho que ela precisa primeiro cuidar das emoções dela, né? Primeiro cuidar desse trauma que ela tem, que não é um trauma fácil, né? Ela cuidar disso primeiro e depois ela pensar, né? Ou a partir do momento que o psiquiatra virar para ela e falar assim, olha, você está indo bem no seu tratamento, então a partir de agora você já pode começar a trabalhar como cuidadora de novo, você está bem. Ou se não, se ele virar para ela e falar assim, olha, esquece esse trabalho, tá? Você vai ter que ver outra coisa, porque esse trabalho é um trabalho que puxa muito das suas emoções e isso não é legal para você. Então, eu aconselharia ela a procurar, né? No caso, eu não consegui depois ter contato com ela novamente, ela só
agradeceu pela informação e, né? E então eu aconselharia isso. Ela procurar especialistas, cuidar das emoções dela, desse trauma dela, né? Tudo bem que é como os especialistas mesmo falam, trauma, você não cura o seu trauma, você aprende a lidar com ele, né? Então ela tem que aprender a lidar com esse trauma dela, para ela não começar a cometer erros como esse do paciente. O paciente começou a ficar nervoso, ela não aguentou a parte, né, agitada do paciente e já deu a medicação de um calmante dela para ele não ficar agitado perto dela, porque isso estava perturbando ela, não era pensando no paciente. Então, isso aí a gente já vê como ela não está bem, porque ela queria acalmar o paciente não para ele ficar calmo, mas para ela não ficar nervosa. Ô André, respondendo a pergunta do Mário, muitas vezes as pessoas não admitem que está doente, está com problema, né? Então, o que seria interessante, ou alguém da família, ou o amigo, falar assim, ó, você está com esse problema. Aí vai da pessoa querer, né, correr atrás ou não, né? Então, você acha que seria o caminho da pessoa também. Mesmo. E talvez também, eu não sei se existe algum tipo de exame clínico, né, que possa... Na verdade, assim, a pessoa tem que ir pelo menos uma vez na consulta, porque essa pessoa, ela vai fazer um diagnóstico. Verdade. Né? Então, não que a pessoa tem que ir e falar, não, eu vou ter que ir sempre. Não, talvez não, né? Vai uma vez, o cara vai te avaliar, você vai, ou a moça, enfim, quem seja, o profissional vai te avaliar e vai, então, tirar as conclusões dele e vai te dar o melhor caminho, né? Exatamente. E agora, pensando que que boa parte das pessoas não querem, principalmente homem, eu acho que o homem ainda resiste mais aí numa terapia, por exemplo. Verdade. A gente vê muitas mulheres querendo fazer terapia de casal, por exemplo, e o marido não quer. Então, assim, o homem ele tem um pouco mais de dificuldade. Mas vamos pensar no homem, certo, né? Ele não vai, a gente sabe que ele não vai. Qual que é o caminho para essa pessoa? Existem ações que ele pode fazer no dia a dia que... Sem procurar o médico. Que vai, de certa forma, trazer um pouco mais, ou amenizar, até que chegue ao ponto, ou, enfim, ou que ele consiga se curar, de repente, sem a necessidade de ir num especialista. A gente está falando aqui que o melhor caminho, o mais óbvio, né, o mais importante é a pessoa ir, mas a gente não consegue obrigar a pessoa a ir, né? Pelo menos para uma consulta. Se ele não quer ir, então o que ele poderia fazer que é considerado saudável e que ajuda, né, a fazer a gestão das emoções? Mário, tem sim. Atividade física hoje em dia é muito importante, porque foi a época que era estética, era para se mostrar, né? Hoje em dia você fazendo uma atividade física, quem tem depressão, ansiedade, você consegue amenizar os sintomas, né? Mas assim, quando a gente fala de atividade física, legal, parece óbvio, né? Todo mundo fala, não, fazer atividade física é bom e tal. Mas, tecnicamente falando, eu acho que é algum o hormônio, né, que libera quando a pessoa faz, isso ajuda no equilíbrio das emoções, né? Eu acho que também tem um lance assim. Tem. É a serotonina, que é a do bem-estar, né? Deixa você no estado de bem-estar. Então a atividade física ajuda nisso. A atividade física ajuda demais. Uma outra coisa que é interessante também, principalmente do homem, né? Como você disse, porque o homem é difícil, querendo ou não, é. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas houve um estudo, uma pesquisa, que declara que o homem é o que mais tem... ele pode ter AVC muito mais, numa proporção muito maior do que as mulheres. Agora, por quê? A resposta é justamente por conta das emoções. Não é só a questão da falta do cuidado, de ser mais resistente, de ir no médico, de fazer um tratamento. Porque, por exemplo, se você vai num posto de saúde, você só vê mulher. Quando você vê um homem, ou ele está ali esperando a esposa, ou é um senhor bem de idade, mas homens ir lá porque marcou consulta para... Não tem. Ele vai na marra, no pronto-socorro, mas é bem amarrado mesmo, em último caso que ele vai. Só que na questão de, por exemplo, das emoções, então já que, por exemplo, ele não quer passar com um terapeuta, ele se recusa, então pelo menos tentar se abrir com um amigo, o amigo mais próximo.
sabe? Poder falar com um amigo mais próximo, porque a gente já sabe que com a esposa não vai falar. Ele vai chegar em casa nervoso, ele vai chegar em casa irritado, ele vai descontar a raiva dele no copo que ele pegar batendo o copo na pia e coisa desse tipo. Mas se pelo menos tem um amigo que ele vai falar, que ele fala de futebol, que ele fala de um monte de coisa com esse amigo, então por que também não falar sobre isso? Sim. Falar, poxa, cara, então, sabe, eu não tô legal, eu posso falar com você? Eu não tô bem, eu tô me sentindo assim, assado. Se ele se abrir com um amigo, pelo menos... Já vai ajudar. Já ajuda. E existe um ponto aí que é muito, muito importante nessa sua fala, porque alguém pode questionar, falar assim, mas pô, eu vou me abrir para uma pessoa que nem é especialista, né? Por que eu vou falar para ele? Ele vai questionar isso. Mas eu falo com bastante propriedade que tudo isso que você acabou de falar faz muito sentido, porque eu faço terapia, né? Eu passo com psicólogo, né? Então assim, é muito bom, porque assim, quando a gente vai para uma terapia, a gente fala exatamente tudo, sem pudor. Você fala tudo, né? Coisas que talvez, às vezes, você nem fala, não tem coragem de falar para um parente, até mesmo para a esposa. Você vai falar para ele, e só o fato de você falar já dá um livro, né? Já te dá. Você solta aquilo, entendeu? Então, faz conexão com o que você falou. Porque se a pessoa tem um amigo próximo que confia e que pode falar, fala. Exatamente. Que isso já vai ajudar, né? A terapia é super importante, porque o que acontece? O que a gente tenta convencer os homens em relação à terapia? Fica tranquilo, o que você falar ali, dali não vai sair. Sua mulher não vai saber, sua mãe não vai saber, ninguém vai saber. Porque a função do terapeuta não é contar tudo o que acontece com você, é te ajudar a encontrar caminhos para você se sentir melhor. É sigilo, né? É sigilo total. É sigilo total. É confiabilidade, né? Não pode Exatamente. Não pode. Mari, outra coisa, na minha visão, né? Não quer passar na terapia, não quer falar com ninguém? Tem a internet hoje aí, o YouTube, mano, né? Eu vejo tanta coisa sozinho no Instagram, no YouTube. Então, assim, a pessoa tem que se permitir também, né? De se a pessoa não motivacionais, quer, né? E se a pessoa não quer, ninguém pode ajudar. Ninguém pode. Ela tem que se permitir. Tem uma coisa que você me falou também, nos bastidores, que foi quando a gente se conheceu, né? Que você falou do quê? Do sono. Do sono. Eita, isso aí é... Então, eu acho que isso também... É importante demais. É importante. Então, demais. acho que independente, até se a pessoa tá ou não com um problema de desequilíbrio das emoções, vamos dizer assim... Influencia demais. Mesmo uma pessoa estando bem, 100%, né? Qualidade do sono, Mano, saúde do sono. Qual que é a importância do sono? Um exemplo. A gente tá na correria do dia a dia aqui, né? Preocupações boas, ruins. O que o sono faz durante a noite? Que ele tem 4 ciclos, né? Tem o sono leve, o sono mais leve, o sono profundo e o sono REM. Então, o que ele faz? Ele tira todas as toxinas do dia, ele faz uma lavagem, né? Então, assim, não vai acumular para outro dia o que você pensou no dia anterior. Então, você vai estar zerado. Como se fosse carregar suas baterias de novo. Agora, se o cara não dorme, a pessoa não dorme, vai virar uma bola de neve. Passou a noite, passou outra noite. Aí tira toda a atenção do cara, o cara fica irritado, entendeu? Então, o sono é importante demais. E as pessoas negligenciam muito. Muito. E aí, quando você fala não dorme, na verdade, não dorme bem, né? Porque às vezes a pessoa dorme... É verdade. 10 horas, mas dorme mal, né? Então, acorda pesado, cansado. Acorda pesado. Então, eu acho que é importante a gente... Eu creio que é o que a gente vai ter alguns... dos programas de vocês. Vai ter um programa sobre isso aí. Só sobre o sono. Só sobre o sono. Acho que isso é muito importante. Aí. Olha que legal. Então, assim, falar sobre o sono, acho que é importante e ajuda, nesse caso que a gente estava debatendo agora. Vamos falar aquele homem que não quer ir na terapia, né? Não sei o que é. Acho que tem mulher também, mas a maioria é homem. Mas não, pode a maioria ter. É homem. Então, assim, também, ele se preocupar com isso. Não quer ir, faz atividade física. Não quer ir, cuida da qualidade do sono. Mas como que eu durmo 10 horas? Calma aí. Você tá dormindo 10 horas, mas será que você atingiu o REM? É REM, né? Isso, sono REM. Então, você atingiu o sono, porque se não atingir o sono REM não adianta nada. Não adianta nada. Verdade. E aí tem várias coisas que influenciam. Aí assim, mano, a pessoa tem que dormir 2 horas antes. Não, tirar da tela o celular 2 horas antes. Preparar todo o ambiente para estar dormindo. As luzes branca não é legal, tem que ser amarela. Tudo que um ansioso faz.
O ansioso faz tudo isso daí para tentar dormir, porque não consegue. Eu sofro de ansiedade. Então, inclusive, eu também faço terapia por conta disso. Porque, assim, eu tenho ansiedade depressiva. Então, imagina, né? Coitada da minha terapeuta. Mas, assim, inclusive, a gente estava conversando sobre isso agora aqui fora. Como que funciona a minha noite? A noite, principalmente para pessoas ansiosas... Eu encho o saco dela. Enche demais, falo um monte. Mas com razão, né? Ele tem toda a razão, porque ele está tentando me ajudar. E isso é bom, né? Só que, assim, a mente de um ansioso é muito difícil, porque... durante o dia, a gente tem o trabalho, a gente tem várias coisas para pensar, então você não foca naquilo. Mas, muitas vezes, o excesso do pensamento do trabalho vai te provocar uma crise de ansiedade. Aonde que é o pior para o ansioso? À noite. À noite é a pior hora para o ansioso. Porque ele vai estar o quê? Ele vai estar em contato com silêncio absoluto. Só que, assim, a cabeça dele não para, a cabeça de um ansioso não para. Porque começa a pensar em tudo que aconteceu durante o dia, no que você deixou de fazer, no que você precisava ter feito e ainda não fez. Aquilo do passado, puxa, era para ter feito e não fez ainda. E aquilo que você tem que fazer ainda? Nossa, tem que fazer. E aí, o que acontece? Você quer levantar e quer tentar fazer o que não tem mais para você fazer. Naquele momento não dá mais. Por exemplo, resolver um problema. Você não vai conseguir resolver esse problema à noite. Aí não dorme. Passa a noite inteira levantando da cama, a cama vira um sufoco para você, ao invés de ser o seu descanso, passa a ser o seu tormento. Quando você começa a pegar no sono, já está de manhã. Já está de manhã. Aí você acorda, né, extremamente cansado, como se tivesse trabalhado a noite inteira. No outro dia, você não tem ânimo para nada. E ainda tem uma outra coisa também, é a questão do ansioso, né? Você tem a sensação de que você trabalhou, por exemplo, fez o serviço de casa. Você fez, na sua cabeça, você sabe que você tem que fazer todo aquele serviço. Você não conseguiu fazer porque o seu corpo não ajuda. Quando é no final do dia, você está cansado como se tivesse feito. Mas, na verdade, é a sua mente que está te cansando. Então, é difícil isso daí, sabe? E o sono do ansioso é um sono muito ruim, que infelizmente acaba tendo que entrar medicação aí para tentar ajudar. Dependendo do caso, sim. Eu ia comentar que eu também tenho ansiedade, tenho ansiedade. Eu acordo à noite, muitas vezes, para comer. E isso é um indício muito evidente de que a ansiedade. Tá ali, né? Porque... Ô, Mário, você dorme bem? Você tem sono de qualidade? Então, você acha? Eu até tentei uma época monitorar com o Smart, né? E vou até voltar a fazer isso, mas pelo resultado aqui ele não trazia uma boa qualidade de sono, não no mundo ideal, né? Mas eu não fazia nada disso que ele faz, né? Eu vou começar a testar, né? Eu vou acompanhar o programa de vocês. Legal. E vou colocar em prática aqui como que eu consigo ter uma boa qualidade de sono. Mas assim, telinha, celular, pra mim é muito difícil. Eu tenho uma vida muito corrida, eu tenho 2 pequenas, então... É correria. Né? É correria, e aí à noite eu fico em casa, geralmente, né? E... aí tem que dar um banho para as crianças, tal, não sei o quê. E aí eu sempre, no final, antes de dormir, eu pego o celular. Ou até mesmo antes, né? Então eu não tenho essa rotina de, 2 horas antes de dormir, não olhar celular. É muito difícil. Até porque, no meu caso aqui, o estúdio fica rodando à noite. Muitas vezes o último programa começa às 8h30. Então, eu fico sempre antenado de saber se tá dando certo e tal. Então, são vários problemas que eu acho que afetam muitas pessoas e que você tem dificuldade de colocar em prática as coisas boas que você deve fazer antes de dormir. Comer também, você comentou de comer, o horário 2 horas antes, aí no máximo até às 20 horas. Então, eu acordo, às vezes eu como, janto, mas aí às vezes 2 da manhã, 3 da manhã eu levanto. Antes era pior, porque eu levantava procurando doce. Aí eu cortei doce. Não como mais doce. Já tem 50 dias que eu não como mais doce. Só que mesmo assim, eu acordo, não como doce, mas eu como alguma coisa. E aí eu tô nessa luta agora, né? Mas é ansiedade. Ô, Mauro, e pra gente... desculpa até te cortar. Pra gente adulto, o ideal de duração de sono é de 7 a 9 horas. Se é menos, raras exceções,
você já fica em déficit com sono. Eu durmo 7, já descobri que é 7. Ah, legal. Tá no caminho. 7 se eu passo disso, fico preguiçoso. Mas se eu acordo com 7, bem dormido, né? Mas sempre dormi antes. Sim. Quando eu dormi, teve uma época que eu dormia 8 horas da noite. Aí eu acordava 3 da manhã, todo dia. Eu cheguei a dormir 19 horas. Foi a melhor fase, assim, em termos de qualidade de sono, eu acho. Porque eu acordava muito disposto, mas eu dormia 8 horas da noite. Entendeu? E, nossa, tem coisa melhor de você acordar cedo. Você acorda bem, né? Você acorda cedo, é um silêncio na cidade. É uma hora que você pode pegar, ler um livro, fazer uma meditação, trabalhar. Fica no meu caso, eu trabalhava muito mais. Eu pegava um cafezinho 3 da manhã, tava lá, tava começando o meu dia, louco, né? E depois eu não consegui mais fazer isso. Mas quero tentar voltar a poder fazer isso. Ele é regrado, viu, Mário? Se ele pegar no seu pé, você... Nós estamos com um pacto aqui, Mário, eu e a André, porque assim, o ideal, dormir no máximo até as 23 horas. Tá estourando, mas é ideal. Agora meia-noite, 1 hora, já vai afetar sua parte cognitiva. Então a gente estamos com um pacto aí de estar deitado 10h30 da noite. 10h30 eu tô deitado, não garanto se eu tô dormindo. Mas aí faz todo o ritual lá e o sono... Então, Mário, falando disso, sobre a ansiedade. A ansiedade a gente tem que ter, que é normal. Um exemplo, você vai atravessar a rua. Você tem que olhar pros 2 lados, né? Porque a ansiedade vem do quê? De medo, né? Só que assim, transtorno de ansiedade já é um medo muito excessivo, muito lá em cima. Aí já não faz bem pra nossa saúde mental. Excesso de futuro, como dizem, né? Excesso de futuro. Já que a gente falou de sintomas, né? Eu queria explorar um pouquinho esse tema. Quais são os sinais que a gente que são perceptíveis, que a gente pode detectar em pessoas, ou a pessoa pode se autoavaliar para chegar ali a uma conclusão ou um pensamento de que tem alguma coisa desequilibrada em relação à saúde mental? Quer ir lá? Posso, você fala assim mais especificamente sobre a saúde mental em si ou, por exemplo, ansiedade? Pode ser de uma forma geral, né? O que é a pessoa, que nem a gente falou sobre o meu caso, que foi a minha psicóloga que comentou, falou assim, opa, peraí, tá acordando de madrugada? Não. É verdade. Então você tá, ali ela já foi assim, convicta de que eu tô ansioso, né? E acredito eu que existam outros sintomas, né? Outras atitudes nas pessoas que possam indicar algum problema de saúde mental. Com certeza. Então, a pessoa, ela começa a se pressionar. Um perigo muito grande é quando você se cobra demais. Você começa a se cobrar muito, sabe? E, inclusive, nós vamos ter um programa onde a gente vai falar sobre isso também dentro do trabalho, né? Porque o que acontece? Onde as pessoas mais se cobram dentro do trabalho, o ritmo hoje está tão intenso e está tão avassalador que as pessoas estão exigindo muito, por exemplo, dos colaboradores, né? E isso está provocando o quê? Ansiedade nos colaboradores, porque eles se autocobram, eles se cobram muito. Então, nunca tá bom o que você faz. Então, você começa a se cobrar demais, pensar 1000 vezes o que você pode fazer para melhorar e você não acha uma solução. Quando você percebe, quando você vai observar, suas mãos estão suando muito. Você começa a sentir dores de cabeça frequentemente, começa a sentir tremores, sabe? Tá tremendo, não sabe por quê, mas tá tremendo. Aí a coisa pior é quando começa a sentir falta de ar e aperto no peito, que já se confunde com um problema no coração, por exemplo. Tem pessoas, hoje, para você ter uma ideia, tem muitas pessoas que chegam no pronto-socorro tendo a certeza que estão infartando, e na verdade é uma crise de ansiedade. Os médicos, os enfermeiros, hoje mais os enfermeiros, né? Hoje eu estou ficando muito para os enfermeiros. Os enfermeiros hoje é que sabem detectar quando esse paciente está tendo uma parada, e quando ele está tendo ali possivelmente uma parada cardíaca, ou quando se trata de uma ansiedade. Hoje a gente tem até uma estratégia para saber. Por exemplo, o paciente chega lá falando que está com falta de ar e com o peito, com um aperto no peito e não está conseguindo respirar, que está infartando. Aí a enfermagem tem que ir lá e perguntar para esse paciente, né? Fora isso, o que o senhor está sentindo? O senhor está sentindo mais alguma coisa? Não, é só falta de ar e dor no peito. Então é ansiedade. Agora, se a pessoa chega lá e já fala,
É falta de ar, o desconforto no peito e tá com o braço esquerdo formigando e a mão também. Isso é uma parada cardíaca. Então, o que define é isso. Então, se ela reclama do braço, aí sim. Mas por que você tem que pedir para o paciente te falar? Porque se você fala para o paciente, você dá ideia para ele. Ele pode pegar e falar, não, eu tô também. Na verdade, ele não tá. Você não fala. Né? E, aliás, isso é um ponto também importante, porque é bem delicado. Às vezes a pessoa... É a soma disso, né? A soma. Porque às vezes a pessoa só tá com o braço adormecido e não necessariamente a gente pode diagnosticar, né? Exatamente. Tem que ter o braço... Porque eu mesmo já acordei várias vezes com o braço totalmente adormecido. Mas por quê? Porque eu tava dormindo em cima do braço. Mas de acordar desesperado, de não sentir o braço, sabe? Essa questão, por exemplo, de se identificar que é no caso, claro, a enfermagem, mas juntamente com a equipe médica, é claro que vem outras questões juntos. Então, por exemplo, eu não posso dizer que essa pessoa, só porque ela tá com o braço formigando e esses outros sintomas, é uma parada. Tem que vir outras coisas juntos. Tem outros sintomas característicos também. Então, por isso que a gente precisa identificar muito bem, né? Mas, assim, o que é importante para uma pessoa quando ela está tendo, para ela conseguir identificar que, opa, peraí, eu não estou com a mente legal. É justamente isso, é se cobrar demais, ela começar a sentir efeitos físicos nessa cobrança, né, nesses, sabe, enfim... Tudo isso que vem acontecendo com ela. Hoje no trabalho isso acontece muito. Eu sou característica disso. Eu estava no meio de uma reunião de trabalho, a sorte que não precisava, né, ver, só ficava ali a foto de cada uma do pessoal da equipe, e eu comecei a ter uma crise no meio da reunião. Eu literalmente tive uma crise, eu não conseguia ficar sentada, eu estava tremendo, falta de ar, eu não conseguia ficar parada num lugar. Tive que sair da reunião e fui parar no médico. Detalhe, tive que tomar uma medicação para me acalmar e o médico falou assim, psiquiatra. Ô, André, um ponto importante aí. Mário, pode falar. Não, eu só queria complementar com uma coisa assim também, que a gente falou, né, dos sintomas, né, de como a gente pode detectar um desequilíbrio ali nas emoções, né, na saúde mental. Um outro ponto, né, que eu acho que para mim pegou e também a minha psiquiatra, a psicóloga, na verdade, ela pontuou a questão teve uma vez que eu tava com a boca extremamente seca. Extremamente seca, assim, eu não tava conseguindo dormir. E tomava água, minha boca seca. E isso também foi um outro sintoma. Então tem muita coisa, né? Tem. Acho que... Pode falar, Ronaldo. Mário, antes do Ronaldo começar, na verdade hoje os especialistas dizem que antes tinham assim os sintomas característicos, por exemplo, da ansiedade, né? Mas hoje, para cada pessoa, ela tem aparecido de forma diferente. Ela tem aparecido com outros sintomas também. Então, por exemplo, ainda não tinha ouvido sobre a pessoa ficar com a boca mais seca. Eu já pensaria que, por exemplo, tem que verificar a glicemia dele. Né? Por que ele está com essa boca seca? A primeira coisa que você pensaria, sim. A primeira coisa que eu pensaria já é ver a glicemia da pessoa. Né? Eu acho que é uma sequência de coisas, porque eu já vinha de um histórico, né? Não consegui dormir, acordar à noite, né? E aí tem vez que de boa, ultimamente tenho conseguido dormir melhor, né? Mas tenho feito uma estratégia, tenho tomado vinho, assim, de vez em quando eu tomo um cálice de vinho à noite, seco. Aí ajuda. Me ajuda. Não sei se é uma boa estratégia, mas... Eu acredito que seja. Mas não é exagero, não é assim, né, que eu tomo e assim. Essa questão do alimento também, ela vem a calhar muito com a ansiedade, sim. Porque, por exemplo, existe o transtorno alimentar, né? Onde os psicólogos mesmo falam que pessoas que sofrem muito de ansiedade e descontam na comida, porque no caso eu fui diagnosticada assim também, né? Eu era uma pessoa bem magra, não era uma pessoa gordinha. E eu tenho problemas para emagrecer justamente por conta disso. Porque os meus problemas, hoje eu estou conseguindo contornar isso, mas antigamente não era nem no doce, era comida mesmo, era fazer prato de comida. Então, o que a psicóloga mesmo falava? Quando você comete esse ato, você na verdade está tentando comer o seu problema.
É como se tudo que tivesse provocando aquilo, você descontasse na comida na ânsia de ocupar aquele vazio que você está sentindo. O problema é que o que acontece? Não resolve. Aí daqui a pouco você tem a sensação de fome de novo. E na verdade você não está com fome. Você quer comer, você quer tentar distrair aquilo. Você está só gerando outros problemas para a saúde. Outros problemas da saúde, porque aí é o que acontece com as pessoas obesas, por exemplo. Porque quando no curso de cuidador mesmo, quando eu falo sobre cuidar de pacientes obesos, eu falo sobre isso, né? Por que a gente tem que respeitar muito os pacientes obesos? Porque eles não são assim porque eles querem. E a grande maioria deles, você pode ver o histórico deles. É por causa da ansiedade, por problemas psicológicos, por algum trauma que sofreu, né? Então, quando eles chegam no estado que eles estão, que eles não podem mais cuidar deles sozinhos, e eles se encontram naquela situação onde muitos ficam acamados, precisam até de guincho para levantar, por exemplo, porque não conseguem sair sozinhos, para ele está sendo 2 vezes pior do que para a pessoa que está ali cuidando, porque ele não quer estar naquele estado, mas ele infelizmente se colocou daquele jeito. Então o que a gente tem que fazer é o quê? Respeitar, principalmente respeitar as emoções dele. Então, eu ainda falo muito isso para elas. Se tem alguém, por exemplo, que vocês sabem, que faz alguma brincadeira, que, sabe, é uma visita, por exemplo, vai lá, faz uma brincadeira que não é legal, com muita educação, mas você pede para a pessoa, sabe, se retirar, porque você vai fazer um procedimento, alguma coisa, conversar com a família para evitar aquela visita e contar o que acontece, porque isso só vai gerando mais problemas, né? Então... Ô, Mara, nessa parte que ela falou de comer doce, tem uma substância no nosso corpo. Se você não dorme bem, você passa a querer comer só doce. Tem uma substância aí que eu vou estar vendo direitinho qual é. Então, por isso que em vez da pessoa querer comer coisas saudáveis, ela vai querer comer só doce. Por causa do sono, de uma noite mal dormida. Não, interessante. E em cima do que você falou do idoso, que a moça perguntou, né? O que você falou que tava palpitando tudo, não sei o quê. Agora imagina se uma moça que tá lá, não tá bem de saúde mental, não dormiu bem, ela nem pergunta que o que o paciente tem, já aplica um remédio que não tem nada a ver. Olha como pode virar uma coisa louca, problema, né? sério. Você afeta as pessoas que estão ao seu redor. Verdade. Olha como pode virar É muito uma bomba perigoso, atômica. Né? Bom, Ronaldão, queria que você contasse assim, por que você optou em trabalhar ou estudar com saúde mental? Saúde mental. Caramba, o Mário e André e Henrique que tá ali nos bastidores. Então, as pessoas sempre chegavam em mim assim e falavam, cara, me desabafava, né? Eu tô com tal problema, não sei o quê. Aí eu falei, caramba, eu vou começar a estudar isso aí para que eu possa estar ajudando as pessoas, né? O meu intuito é esse, ajudar as pessoas, porque no mundo que a gente tá aí, tanta correria, no trabalho, no relacionamento. Então, assim, eu quero estar estudando a saúde mental das pessoas para me estar podendo ajudar elas, auxiliar, né? E esse vai ser meu intuito. E um dos carros-chefe para mim vai ser a parte do sono. Porque o sono, Mário, pega tudo aqui. Se você não dorme bem, você não vai ter disposição para fazer atividade física. Você não vai querer se alimentar. Ou então, se alimentar, você vai querer comer só besteira, só coisa doce. Você não vai ter a gestão do seu estresse, né? Porque o que acontece? Se você não dorme bem, você fica irritado também. Aí você já pode até maltratar a sua esposa, você pode brigar com alguém lá no trabalho, né? E você não vai ter conexões sociais, porque é muito importante na saúde mental, porque a gente somos um ser social, né? A gente tem que ter relacionamento. Então, se você não dorme bem, você vai querer ficar só deitado, descansando. Então, isso aí vai ser muito prejudicial para você. Então, foi isso. As pessoas começaram a desabafar comigo. Eu achei interessante eu começar a estudar a saúde mental das pessoas. Legal. Eu ia te fazer mais uma pergunta, mas eu acho que você já meio que respondeu, mas eu vou confirmar. Que é o seguinte, de tudo que a gente falou, né, qual que é o tópico mais importante, né, que a pessoa tem que se preocupar? Pelo que você respondeu na última, a qualidade do sono, né? A qualidade do sono. Igual eu te falei, as pessoas... Muitas vezes pode ser até por falta de conhecimento, né? Porque assim, Mário, eu numa certa
parte da minha vida, eu tenho 43 anos, eu cheguei a dormir às 7 horas da noite. Eu tinha que acordar cedo, aí eu dormia às 7 horas. Dormia assim, né? Deitava, mas acho que umas 8 horas já tava dormindo, né? 7 horas da noite é meio-dia pra mim. Mas aí você acordava que horas? Eu tinha que acordar Eu acordava 4 horas pra sair às 5. Ô, Mário, mas tava zerado. A bateria tava carregada e disposição pra trabalhar. É muito bom. Sem irritabilidade com ninguém. É muito bom. E outra coisa, o sono, você não dormindo bem também, o seu sistema imunológico vai pro saco. Então você fica propenso a muita doença. Você pode prevenir até câncer, se você dorme bem. Agora, se você não dorme também, você pode chamar também o câncer. Então. Depressão, ansiedade, entendeu? Legal. Muito bacana. Bom, a gente está caminhando aqui para a reta final do primeiro programa de vocês. E eu queria ver se tem mais algum ponto importante que vocês enxergam aqui para a gente pontuar. André, comenta da nova lei lá. Sim. Acho que é importante as pessoas a gente vai saberem. até abordar melhor no próximo programa, sobre o trabalho, que é a lei que vai vigorar a partir de maio, né? Onde as empresas, a partir de maio, serão obrigadas a também agora colocar ali como foco a saúde mental dos seus colaboradores também, né? Então, por exemplo, as empresas que trabalham com metas, né, que adoram cobrar meta do funcionário, não vai mais poder fazer isso. Tudo tem equilíbrio. Isso vai se enquadrar como assédio moral, né? Brincadeiras, até mesmo, por exemplo, aquelas brincadeirinhas de WhatsApp, sabe? Que às vezes tem um grupo, que tem um chefe. Né? Figurinhas. Pega a foto do funcionário e faz uma figurinha, uma brincadeirinha com aquela foto. Também vai ser enquadrado como assédio moral, sabe? Então, assim, a gente vai até falar melhor sobre isso, que eu até estou pegando mais informações, porque eu também acho bacana até para passar para as minhas alunas também em relação a isso, porque, querendo ou não, isso também entra no trabalho delas, né? Aonde isso pode acontecer com alguém da família, fazer alguma piadinha, alguma brincadeira, né? Então, elas precisam estar sabendo disso também. Mas o que é bacana é que hoje a gente está podendo contar com isso, com as pessoas olhando mais para a saúde mental, se preocupando mais com a saúde mental um dos outros, né? Então, hoje eu estou muito feliz por causa disso, porque eu estou vendo a preocupação maior agora da sociedade e elas estão vendo como saúde mental não é brincadeira, é uma coisa muito séria, sabe? Da saúde mental da pessoa depende a vida dela, depende o trabalho também, né? Então, se, por exemplo, a empresa quer progredir, ela precisa se preocupar com a saúde mental do funcionário dela. O funcionário dela precisa estar bem com as emoções dele para também poder gerar um bom trabalho, né? Por exemplo, tem algumas empresas que, na verdade, já fazem isso há algum tempo. Particularmente, eu conheço uma, né, que no caso, alguns membros da minha família trabalhavam nessa empresa, que hoje ela não trabalha mais porque ela não precisa, se aposentou, mas muito antes de sair essa história, a empresa dela já se preocupava da seguinte maneira: ela trabalhava à noite, então, querendo ou não, o sono dela já não era muito bom, porque ela tinha que dormir durante o dia, mas enfim. Ela sempre falava assim: hoje teve tal atividade pra gente. Então, todas as noites, quando ela chegava lá para trabalhar, antes de entrar para o trabalho, eles deixavam uma atividade para eles fazerem. Um dia era música, outro dia era ginástica, no outro dia era relaxamento. Sempre tinha uma coisinha diferente. Então, qual que era a preocupação deles? Era justamente poder trazer alguma coisa diferente para o funcionário poder, né, chegar lá mais animado até para trabalhar. E realmente, ela falava assim que o trabalho lá progredia muito. Os funcionários ficavam muito mais satisfeitos, não queriam sair da empresa, mostravam satisfação de trabalhar para a empresa. Então, acho que uma empresa que se preocupa com a saúde mental do seu funcionário, ela é uma empresa que, mesmo as que já vêm fazendo isso há muito tempo, elas estão de parabéns. Porque isso foi começar a vigorar mais agora, mas infelizmente, pelo número de pessoas que estão saindo com atestado, né, a área da saúde acontece muito isso, infelizmente. Você não sabe a quantidade de enfermeiros e de técnicos de enfermagem que são afastados do trabalho por causa de ansiedade, de depressão, sabe? Porque, assim, é um trabalho onde a gente dá a nossa vida, onde a gente mais doa do que a gente ganha. Mas, infelizmente, não é um trabalho valorizado. Nem mesmo pela própria equipe, não é um trabalho valorizado. Então, o resultado de muitas vezes disso é de você, como enfermeiro, você se tornar um paciente. Mas um paciente, sabe, numa terapia, né?
Então, mas no próximo programa a gente vai falar melhor sobre isso, mas hoje eu já queria levantar um pouquinho essa questão, porque eu acho interessante as pessoas. Legal, e eu acho que como primeiro programa é importante você dar um spoiler, né, do que está por vir, né? Acho que tem mais coisa aí por vir que você está planejando? Vamos aproveitar. Aproveita o primeiro programa e já fala o que mais está por vir. E o que acontece? A gente dormindo bem, deixa eu agora te falar disso, né? Ele gosta de falar disso. A gente dormindo bem, tanto pensamentos ruins e bons, vai ser limpado ali, né? As toxinas vão ser eliminadas com uma boa qualidade de sono. Só que infelizmente o que prevalece mais são os pensamentos ruins, né? Então, assim, você tendo pensamentos bons, você vai ter bons sentimentos, bons comportamentos e boa ação. Agora, se é ao contrário também, você vai ter maus sentimentos, os comportamentos ruins e ações ruins também. Que isso aí pode afetar a sua família, seu trabalho. Então, assim, os pensamentos são muito importantes. Você saber fazer a limpeza através do sono, né? É verdade. Eu preciso ver isso daí. Bacana. Mas no próximo programa a gente está já planejando aí, né, trazer uma convidada que vai ser muito bacana, porque ela vai dar continuidade ao que a gente está falando aqui sobre ansiedade. Então, ansiedade e depressão. Exatamente. O próximo programa vai ser sobre ansiedade e depressão. E aí a convidada ela é uma profissional da área da saúde, uma psicóloga. Então, ela vai estar vindo aqui para reforçar um pouquinho, né, sobre essa questão essas questões que a gente já discutiu aqui hoje, mas dentro do trabalho dela, com os atendimentos dela, sabe? Então, a gente Mauro, fica o convite, quiser participar de novo. Seria maravilhoso se você puder. Para mim, pra gente vai ser sensacional. Legal. Pode ser, vamos ver se tá bom, como é que vai estar a agenda, mas eu adorei participar com vocês hoje. Para mim foi uma honra poder estar aqui. Pra gente também. E vocês sabem que podem contar comigo. A vida é corrida, né? A gente tá aqui com os desafios do estúdio e outros desafios, né? Mas sempre que eu puder ajudar vocês aí, podem contar comigo. Nossa, peço desculpa de alguma coisa aí primeira vez, mas a gente vai melhorando. Mandaram super processo, bem. O primeiro programa foi... Obrigada, Mário. Obrigada pela força, pelo apoio, por tudo mesmo. A gente se sentiu super à vontade, foi uma delícia. Obrigada mesmo. Eu me senti um convidado. Um convidado meio que, né? Entrão, né? Não, jamais. Mário, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, pela oportunidade. Em segundo lugar, você pela sua humildade comigo, me tratou muito bem pelo WhatsApp. E agradecer a André também, tá sempre me ajudando. O Henrique ali nos bastidores. E a Maia também, que nem está, mas já agradeço aqui no ar também. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, gente. Mesmo. A todos vocês, muito obrigada de coração. Realmente, porque a gente se sentiu muito à vontade da primeira vez que a gente apareceu aqui. Então, a gente já se sentiu, assim, parte integrante. E o programa hoje foi uma delícia, assim, correu, assim, tão... É um bate-papo mesmo, a gente sentou para conversar. As pessoas têm muito medo do podcast. A gente percebe isso. Não só quando a gente faz os convites ou quando a gente está ali no processo de convencimento de que aquilo vai ser bom, ela tem um podcast, mas a gente também acompanha os outros programas que rodam aqui no estúdio, a certa dificuldade para trazer convidados. Tudo por medo do microfone. Caramba. Então é uma coisa que causa de fato um receio, né? Uma ansiedade ali para começar. Mas depois que a pessoa senta aqui e começa a conversar, é meio que libertador, né? Você vai deslancha, né? Você tá ali, pô, você se sente bem. É verdade. Você se sente bem, porque não é uma simples conversa. Você tá aqui num programa, né? Falando. E você se desenvolve demais, né? Isso é um ponto crucial que as pessoas, elas pensam muito, vou alcançar tal pessoa, vou alcançar... Mas, cara, se você trazer bons convidados, né? Você vai ganhar muito conhecimento. Verdade. Para você trazer um bom especialista, você não vai chegar... Vai trazer o cara e não vai se preparar para falar com ele. Então você vai estudar. Caramba, verdade. E aí você vai estudar e você já vai colocar em prática. É verdade. E o cara vai complementar e aquilo vai virar uma conversa. E você vai estar aprendendo, você vai estar produzindo conteúdo. É mesmo. Né? E outro ponto que é muito bacana, que eu acho que talvez seja até o principal, que é desenvoltura. Hoje em dia, se você
não souber se posicionar, se você não tiver uma boa comunicação, se você não tiver medo de falar em público, né? Você consegue ser um excelente vendedor. Você precisa estar no palco. As pessoas precisam estar no palco. Mesmo, é verdade. Independente do nicho. E eu falo isso com muita convicção porque há 1 ano atrás, quando eu não tinha o estúdio, eu não era assim. Caramba. Né? E agora eu já me vejo muito mais tranquilo, né, de falar, e principalmente você se conecta com muita pessoas. Gente, né? É verdade. E a conexão, network, ela abre caminhos, abre portas. Então, eu acho que isso é muito bacana. Ontem, só pra gente encerrar aqui, eu tive com Dicas Osasco, né, que é um dos maiores aqui influenciadores. Eu nem te falo que é influenciador, porque senão eles vão ficar bravos comigo, mas eles são criadores de conteúdos, né? E eles são um dos maiores aqui de Osasco. Então, assim, se não fosse tudo isso que eu construí de 1 ano para trás, talvez eu não tivesse tido essa oportunidade. É verdade, Mário. Então as pessoas têm que olhar para isso. Elas têm que olhar e falar, cara, vamos para cima, vamos pro podcast. Outra coisa que as pessoas acham é caro, é um absurdo. Eu pensava isso. As pessoas chegam assim e falam assim, cara, puta, eu vou ter um programa, imagina, é um absurdo pagar, cara. Eu fiquei descrente quando ele me falou, porque quem começou foi ele. Eu fiquei descrente, falei, não é possível, mas esse podcast as pessoas não são só convidadas. E quem faz, não, tem que ser, é muito caro. Não dá pra fazer isso. É possível fazer, é uma excelente mídia, né, o Brasil é o primeiro no mundo. Caramba, não sabia não. Caramba. Em consumo de podcast. Nossa, então, assim, demais. é uma oportunidade muito grande. Os desafios são grandes, porque também tem muita gente fazendo. Né? Aí tem que ser tem muita gente querendo pegar a onda, mas tem muita gente que nem sabe que tem a onda. Você entendeu? E esse povo vai ficar para trás. Aí é a brecha. Entendeu? Tem que navegar, tem que se arriscar. E é o que vocês estão fazendo, e é por isso que eu desejo muito sucesso aqui para vocês. Não é porque vocês estão fazendo aqui, mas que eu vejo, eu sinto uma energia muito positiva, um brilho no olhar em vocês. E o negócio agora é trabalhar, planejar, trazer bons convidados e não desistir. Persistir, que aí vocês vão conseguir ter muitos ganhos. Ô, Mário, para fechar, para mim, obrigada, Mário. O dinheiro é consequência, que eu quero é ajudar as pessoas. Propósito, ótimo. Propósito. Isso é uma coisa que eu sempre penso, né? Eu sempre fui um cara muito com um olhar muito mais pro dinheiro, né? Eu acho que muita gente é assim, mas depois a maturidade vai te mostrando que às vezes você tem que ganhar dinheiro, mas às vezes quando você ganha dinheiro e você ajuda alguém, você dá resultado para alguém, é muito mais satisfatório. E eu tenho visto isso aqui acontecer, né? Mas é isso, gente. Obrigado. Obrigada, Mário. A gente vai de coração. Tá encerrando aqui então esse programa, esse primeiro de muitos outros. Se Deus quiser. E a gente aguarda ansiosamente aí os próximos episódidios. Amém. Obrigado, Mário. Obrigada mesmo. Obrigado. Então eu vou fazer o encerramento do programa de hoje, tendo a honra aqui de ser praticamente o host desse programa que está iniciando. Vou pedir para as pessoas que estão acompanhando o programa que curtam este vídeo, que compartilhem com as pessoas, porque isso vai trazer esse vídeo alcançar mais pessoas. A gente vai deixar também fixado aqui o vídeo, a gente vai deixar aqui a possibilidade de vocês fazerem comentários, fazerem perguntas para o Ronaldo ou para qualquer pessoa do time, né? E a gente vai se comprometer a dar as respostas para vocês. Então, encerrando mais o primeiro programa, obrigado a todos e até a próxima.